Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a propriedade dos determinantes, tá? Os determinantes em si, eles têm algumas relaçõezinhas que são importantes ali, né? De tu saber, às vezes, para economizar tempo, né? Ou às vezes para você desenvolver uma questão, tu precisa dessa propriedade. Vamos lá. Uma das propriedades ali, né, que eu coloquei de forma teórica, bem explicadinho, mas eu vou te mostrar na prática ali já, né, da forma mais rápida possível. Ó, uma das propriedades diz para você que se você pegar uma fileira inteira, pode ser linha ou coluna, formada só por números, né, só por elementos nulos, elementos zero, né, iguais a zero, você vai ter o determinante daquela matriz nula. Então, ó, por exemplo, pode ser uma 2 por 2, uma 3 por 3, tá? Uma 4 por 4, tanto faz, qualquer determinante, né? Qualquer matriz que você tenha uma linha ou uma coluna só formada por zeros, o determinante vai ser zero. Então, por exemplo, essa primeira matriz aqui, ó, essa primeira linha, primeira coluna, perdão, só formada por zeros. Qual o determinante? Zero. Nessa segunda matriz, ó, a terceira linha só formada com zeros. Qual vai ser o resultado do determinante? Zero. Então, formou uma linha, uma coluna só com números zero, né? Só com elementos zero, o determinante vai dar zero, tá? Então, guarda essa dica aí no teu coração. Segunda propriedade, se você pegar linhas iguais, tá? Pode ser a primeira com a segunda, ou seja, paralelas, tá? Então pode ser linha com linha ou coluna com coluna. Então não pode, professor, a primeira linha é igual à terceira coluna, não. Tem que ser a linha com a linha ou então a coluna com a coluna. Por exemplo, nessa primeira matriz aqui, ó, a primeira linha é x34 e na terceira linha a gente também tem o x34. Eu não preciso nem fazer a conta. O determinante dessa matriz aí, tá? Se eu chamar de A, vai ser zero. Tá? Então guarda isso aí no teu coração. Linhas iguais ou colunas iguais, né? Vai gerar um determinante nulo. Ali até dava para tu fazer aquela regra de Sarrus ali e desenrolar um determinante, tá? Mas imagina uma matriz de quarta ordem, que você tem que usar o teorema de Laplace, uma regra de Chiot, e aí demora um pouco mais. Olha que interessante você entender e guardar essa propriedade, tá? Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui, ó, nessa segunda matriz, ó, a segunda coluna e a quarta coluna são idênticas, ó. Se as colunas são iguais, tem duas colunas iguais, o determinante vai dar quanto? Zero, porque a segunda e a quarta coluna são iguais. Podem ser iguais ou podem ser até proporcionais, né? O que seriam proporcionais? Uma é o dobro da outra, uma é o triplo da outra. É o caso da terceira propriedade, né? Então, pegando esse exemplo aqui, ó, na primeira linha você tem o 3 e o 7. Na segunda linha eu tenho o 9 e o 21, que é, na verdade, a primeira linha multiplicada por 3, ou seja, a segunda linha é o triplo da primeira, ou seja, as linhas são proporcionais. Qual vai ser o determinante? Nulo também. Então, o determinante aqui vai dar zero. Agora, repara essa outra matriz aqui, ó. Ó, a terceira coluna, tá? 2, 8, menos 6 e 10. E olha a primeira coluna. 1, 4, menos 3 e 5. Se você reparar, a terceira coluna é o dobro da primeira. Se acontecer isso, quanto que vai ser o determinante? Dá zero. Por quê? Essas colunas têm elementos proporcionais. Tá? Então não necessariamente precisa ser igual. Só de ser proporcional já está valendo, já vai dar determinante zero. E isso aí economiza bastante ali o teu tempo. Tá? Bom, quarta propriedade. Quando a gente multiplica um número numa matriz, tá? No caso, numa linha ou numa coluna, o determinante vai ficar multiplicado por aquele valor. Então, por exemplo, se você pegar uma matriz e multiplicar a primeira linha por 4, o determinante vai ficar multiplicado por 4, tá? Não precisa ser na matriz inteira, basta ser em uma linha ou em uma coluna. Vou te dar um exemplo. Nessa matriz aqui, ó, A, B, C, D igual a 6. Aí a matriz aqui do lado é 5A, 5B, né? C e D. Ou seja, eu multipliquei a primeira linha por 5. Se eu multipliquei a linha por 5, o determinante não era 6, o determinante agora vai ser 6 vezes 5, ó, dá 30. Então, de cara você já pode ver isso, tá bom? Aí, ó, eu até coloquei algumas matrizes aqui como exemplo, né? Por exemplo, essa 2. A gente tem o 21 menos 35, 4 e 9. Se você pegar esse cara aqui, ó, e dividir todo mundo por 7, né? Pode ter certeza que o determinante dessa outra matriz aqui vai ser dividido também por 7, tá? Bom, olha o terceiro exemplo aqui. A gente
Pensando nessas matrizes aqui, vamos tentar achar. A primeira coluna, 3, 9, 4. Segunda coluna, menos 6, 8 e 2. Olha essa segunda coluna aqui, ó. A segunda coluna de A e a segunda coluna de B. Se você reparar, a de A é o dobro da de B, tá? Então isso vai acontecer, ó. O determinante de A vai ser o dobro do determinante de B. Basta uma coluna ou uma linha, né? Lógico, né, gente? Pensando nas matrizes com os mesmos elementos. Se você pegar uma coluna ou uma linha lá e multiplicar todos os elementos por um valor, o determinante vai ficar multiplicado por aquele valor, tá bom? Vamos lá. Quinta propriedade, né, é um desenvolvimento da propriedade anterior. Eu botei uma fórmula ali, mas é melhor você gravar dessa maneira assim, ó. Quando você tem um determinante de Ka, né, sendo K um número, né, K vezes A, isso vai ser K elevado a N vezes det de A, tá? E aí, veja bem, pensa aqui nessa matriz que eu dei como exemplo, ó. O determinante dava 15. Então aqui não é uma aula, 15 menos 8, né, perdão. Não é uma aula para te ensinar a fazer o determinante. Isso eu já ensinei numa outra aula aqui da playlist, tá? Aqui é só para falar as propriedades do determinante. Então, se você pegar uma matriz ali, tem um determinante igual a 7, aí pegar a matriz 5A, o que diz essa fórmula aqui, ó? A matriz 5A, ó, fica 5 é o número que está multiplicando a matriz. Se a matriz for de ordem 2, que é o caso dessa matriz aqui, né, com duas linhas e duas colunas, o n vai ser 2. Então, vai ser 5 elevado a 2 vezes o determinante anterior, que era 7. Ó, então, vai ficar 25 vezes 7. Tá? E aí vai ser o resultado da matriz 5A. Pode ver aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 7. Guarda isso que não vai ter problema. Tá? Então, pensei ali, ó, uma outra matriz, B. Aí eu fiz o cálculo aqui, o det-B deu menos 19. Beleza. Mas aí eu quero saber o det de 2B. Eu fiz o cálculo ali passo a passo, mas aqui eu não quero fazer o cálculo, eu quero te mostrar só a fórmula, tá? Para você desenrolar isso mais rápido. Então, quem que vai ser o det de 2B? Ó? Vai ser 2 vezes a matriz B, 2 elevado a n. Quem que é o n? A ordem da matriz. A matriz B aqui já é de terceira ordem, ó, 3 linhas e 3 colunas. Então, por isso vai ficar 2 elevado a 3. Tá? Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes menos 19. Pode ver, a resposta final dela vai ser assim. Tá? Então, já é um método bem prático, bem rápido para você desenvolver essa propriedade do determinante. Sexta propriedade. O determinante da matriz original vai ser igual ao determinante da sua transposta, tá? Em qualquer ocasião. Dei dois exemplos ali, mas eu só queria falar da propriedade que vai ser importante, tá? Determinante da original é igual ao determinante da sua transposta. Sétima propriedade. Se você trocar duas filas ou duas colunas de posição, o que vai acontecer? O determinante vai ser o oposto do que era. Não entendeu? Vou te dar um exemplo. Ó, se você pegar aqui essa matriz que tu tem 3, 7 e 4 e 2, inverte a posição das colunas, tá? Troca a posição ali das colunas. Ficando aqui no caso, né, esse exemplo, só um minuto, eu não inverti a coluna, não, inverti a linha. Ó, primeira linha, segunda, né, troca a linha de posição, tá? Então, a de cima vai para baixo, a de baixo vai para cima. Vamos ver o que vai acontecer? Na matriz original, o determinante deu menos 22. Quando eu fiz essa inversão, e ficou assim, ó, 7 e 2 como primeira linha e 3 e 4 como a segunda, o determinante deu 22, ou seja, é o mesmo resultado, né, entre aspas, só com um sinal trocado, ou seja, os resultados são opostos, beleza? Se você reparar, na segunda matriz que eu dei como exemplo, eu fiz a troca de colunas, ó. Eu troquei a primeira coluna com a segunda. Olha lá. Quando eu fiz o determinante dessa aqui, né, da original, da primeira, deu menos 258. Quando eu fiz essa inversão, ou seja, eu troquei uma coluna de posição, o resultado deu 258, ou seja, o resultado com sinal oposto, beleza? Oitava propriedade. Está acabando, hein? São 10. Depois você vai voltando ali se você esquecer de algum. Oitava, a propriedade da matriz triangular, né? Quando você tem uma matriz triangular, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o que é a matriz triangular para quem já esqueceu? É aquela matriz que os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, se você observar aqui, ó,
abaixo da diagonal principal, nesse exemplo que eu dei, tem um triângulozinho só com elementos zero. Quando acontece isso, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Então peguei como exemplo aqui, ó, na 2, olha essa matriz triangular aqui, ó. Então de cara já dá para saber que o determinante dessa matriz vai ser o produto desses elementos, 5, 2 e 4. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 4, 40, pode ver, é o determinante, beleza? Então sem mistério. Nona propriedade, teorema de Binet, né? O teorema de Binet diz que se o det de A vezes B é a mesma coisa que o det de A vezes det de B. Tu pode fazer separado as coisas, né? Então tu não necessariamente precisa multiplicar a matriz. Basta tu fazer o determinante de uma, o determinante da outra e multiplicar só os resultados, beleza? Então guarda aí que vai ser útil também para vocês. E por último, teorema de Jacobi, né? Ou Jacobi, como alguns gostam de chamar. Esse teorema é legal, por quê? Para tu entender um outro assunto aqui, que é a regra de Chió, para fazer certos determinantes ali de ordem superior a 3, é interessante você saber manipular esse teorema aqui, tá? Por enquanto eu vou só falar rapidamente o que diz esse teorema. Se você somar alguma linha a outra linha, o resultado determinante não vai mudar. Digo mais, se você somar outra linha, só que proporcional, por exemplo, somar outra linha multiplicada por 3, outra linha multiplicada por 5, né? O determinante não vai mudar, tá? Então eu dei um exemplo ali com letras, vou te dar um exemplo aqui com números. Vamos lá, pensa nesse determinante aqui, ó. Peguei a matriz A e vou colocar 5 e 3, pode ser, e 4 e 2. Bom, peguei essa matriz, vamos fazer o determinante dela. O determinante dessa matriz vai ser diagonal principal, 5 vezes 3, 15, positivo. Diagonal secundária, 4 vezes 2, 8. Trocando o sinal da secundária é menos 8. Então o determinante vai dar 7. O que diz esse teorema de Jacobi? Se você pegar, por exemplo, a primeira linha e somar essa primeira linha na segunda, ou seja, tu criar uma nova matriz, tá? Somar o 5 e 4, ó, deixa o 5 e 4 aqui, né? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vamos somar o 5 e 4 na segunda linha, tá? No 2 e 3, ou seja, eu vou somar o 5 com 2, que vai dar 7, e vou somar o 4 com 3, que vai dar 7 também, né? Foi coincidência, dá o mesmo valor. E aí o que vai acontecer? Faz o determinante. Bom, determinante aqui vai ser diagonal principal, 5 vezes 7, 35. Secundária, 4 vezes 7, 28. Trocou o sinal menos 28. E o determinante vai dar 7, ou seja, não mudou o determinante, tá? Até mesmo se você pegar uma múltipla, por exemplo, pega C, deixa o 5 e 4 lá em cima. Agora você soma o dobro de 5 e 4 na 2 e 3, na segunda linha, pode ser? Quem que é o dobro de 5? 10. Soma 10 no 2, vai dar 12. Soma o dobro do 4, 8 na 3. 8 mais 3 dá 11. Vamos fazer o determinante dessa matriz? 5 vezes 11 é 55. Tá? 4 vezes 2 dá 48. Secundária fica menos 48. Olha como é que é o determinante de C? 7. Ou seja, o Jacobi estava certo, né? Tu pode fazer sempre isso aí que vai dar certo, que o determinante não vai mudar. Mas qual é a utilidade disso? Aí você vai aprender a utilidade assim, de uma forma mais prática, quando eu for explicar a regra de Chió. Então fica atento aqui na playlist para tu entender legal a matéria completa. Valeu? Tamo junto!